Há uma frase, eu hoje queria deixar aqui, talvez só alguns minutos, sobre o título será Qual é o propósito da vida? O que é a vida? Por que é que nós vivemos? O que é isto tudo que nós vemos? Há uma frase que diz, veio aqui assim de repente à minha mente, eu li há alguns anos atrás, que dizia assim, de um filósofo qualquer ou de alguém que dizia: se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, se não existe vida para além da morte, se não existe julgamento, se não existe justiça depois desta vida, tudo me é permitido. Eu vou fazer tudo aquilo que me é benéfico, tudo aquilo que me apetece. Porquê? Porque eu vou morrer, mas eu vou desfrutar. Não existe mais nada para além da vida, então eu vou desfrutar de tudo aquilo que esta vida me oferece. É exatamente o estado em que este mundo está. É impossível não haver Deus. Foi o Blaise Pascal que disse: a impossibilidade de provar a não existência de Deus prova-me a sua existência. Há aqui uma passagem também, eu hoje estou aqui só a gravar umas pequenas palavras à medida que vai vindo este pensamento. E eu quero que seja realmente só poucos minutos. Jesus chegou a dizer estas palavras: não é por muito falardes que sereis ouvidos. Não useis de vãs repetições, não é por muito falardes que sereis ouvidos. E que as palavras que eu possa colocar aqui, graças a Deus por esta tecnologia, por esta ferramenta, que quando nós colocamos algo, é espalhado pelo mundo inteiro. E veio aqui assim de repente também, antes de ler aqui em Romanos, que está escrito em 1 de Coríntios 15, o apóstolo Paulo está exatamente a explicar esta questão da morte e da ressurreição de Jesus. E ele está a dizer isto: se Jesus não ressuscitou, se Jesus não é Deus, então nada importa. Se Jesus não ressuscitou, então comamos, bebamos e amanhã morreremos. Mas não é assim. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. Eu queria aqui deixar hoje esta palavra sobre a questão de o que é a vida? O que é importante na vida? Esta é a pergunta mais importante que nós poderemos fazer. Todos nós, todos os seres humanos, em alguma etapa da sua vida, mesmo que nós não manifestemos com a nossa boca, nós cá dentro pensamos sobre isso. Eu pensei muitas vezes antes de me converter, de entregar a minha vida a Cristo, de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, como Deus. Ele é a vida eterna, aos 20 anos. Antes disso, houve momentos de desespero, houve momentos que chorei, sem nunca ninguém saber, houve momentos de desespero que eu pensava, mas afinal o que é que eu estou aqui a fazer? O que é tudo isto? E eu queria levar-vos aqui um pouco de tempo sobre Romanos. Nos Romanos capítulo 8, estamos a falar sobre esta questão, o que é o propósito da vida? Estou a falar para cristãos, estou a falar para pessoas que entregaram a vida a Cristo, estou a falar para pessoas que nasceram de novo, que reconheceram um dia, fizeram esta oração que está lá em Romanos também, Romanos aqui, capítulo 10, versículo 8 e 9, se com a tua boca confessares a Cristo, a Jesus, e no teu coração creres, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, serás salvo. A salvação. Eu coloquei agora há dias uma repetição de um vídeo que eu fiz aqui há um tempo atrás sobre o que é a verdadeira salvação. Aqueles que sentirem no coração, já tem quase 1000 visualizações, vejam, ouçam, recebam. Nós não podemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Jesus foi tão claro sobre isso. Olha, não, vou-lhe dizer sinceramente, nós estamos-nos a aproximar do fim dos tempos. Já tenho vários vídeos sobre isto. O fim vem, exatamente como Jesus disse que iria vir. Qual é o objetivo da vida? Está aqui no meu entendimento das Escrituras e daquilo que eu tenho experimentado e daquilo que eu tenho visto
e daquilo que eu tenho sentido que eu posso estar aqui e daqui a um minuto, uma hora, uma semana eu já não estou cá. Jesus veio nos dizer qual é o objetivo da vida através da boca do apóstolo Paulo. Ele diz assim em Romanos capítulo 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Os predestinou para serem à imagem do seu Filho Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O objetivo da vida no nosso coração é sermos à imagem de Cristo. Eu não vou lá por causa do tempo, eu quero abrir aqui noutra passagem em Eclesiastes, mas está escrito em Efésios também esta situação sobre a questão de nós sermos, o objetivo da vida é nós sermos à imagem de Cristo. Ele nos predestinou para sermos à imagem de Cristo. Está lá em Efésios, no capítulo 4, que diz assim: para crescermos à estatura varonil de Cristo, à maturidade em Cristo. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo veio com dois objetivos. Este é outro vídeo que eu já gravei alguns vídeos sobre a obra do Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem duas obras tremendas em nós. Ele vem sobre nós, ele habita em nós. Jesus foi bem claro em várias passagens, especificamente em João capítulo 14, capítulo 16. Ele vem e ele habita em nós para formar em nós o caráter de Cristo. E quando ele habita em nós, é o selo da salvação. É o selo do Espírito Santo que nos dá a salvação. E ele cria o caráter de Cristo em nós, naqueles que desejam chegar à estatura varonil de Cristo. E depois o Espírito Santo vem sobre nós, como a obra do Espírito Santo, como os dons do Espírito Santo para operar através de nós, os novos dons do Espírito Santo, que está lá também na Epístola de Coríntios. E então eu queria agora terminar, porque eu não quero alongar neste vídeo, sobre qual é o propósito da vida. Ouça, não adianta. Nós podemos ter agora 15 anos, 20 anos. Eu lembro-me quando eu tinha 16, 17 anos, penso eu. E eu lembrava-me de pensar assim: quantos anos é que eu terei quando for o ano 2000? Fazia as contas, eu nasci em 1969, eu tinha 31 anos. E eu pensava com 17, 18 anos, ainda falta tanto tempo. Já tenho 55. No abrir e fechar de olhos, se Deus me permitir chegar a uma idade mais avançada, tudo passa num abrir e fechar de olhos. E todos sabem o que eu estou a falar. Não adianta acumular tesouros nesta terra. Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça corrói. Acumulai tesouros no céu. Porque a vida vai passar num ápice. Olhem agora, eu quero terminar. Veio aqui assim, de repente, há muito tempo que eu não lia esta passagem, em Eclesiastes, capítulo 12, no versículo 12, 13, 14, as últimas palavras do rei Salomão. Aqui há uns dias, há umas semanas, eu gravei também coloquei algo sobre o rei Salomão. O homem mais sábio que existiu, o homem mais rico que alguma vez existiu, que por um tempo seguiu Deus, depois desviou-se por causa da riqueza, mas ele depois volta à sensatez e escreve o livro de Eclesiastes, chamado o livro da sabedoria. É os Provérbios e Eclesiastes. E ele termina o livro de Eclesiastes. Lembra-se, o homem mais rico do mundo. Para aqueles que ainda consideram que as riquezas é que trazem felicidade. Para aqueles que continuam a dizer que acreditam em Deus, mas no fundo, no coração, aquilo que conta são as riquezas, as casas, os bens materiais. Porque, qual é o objetivo da vida? É conhecer Cristo. É a eternidade. E Salomão disse assim: demais, filho meu,
Atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido. Ouça, estou a falar de Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, as últimas palavras no livro de Salomão, que diz assim: de tudo o que se tem ouvido, de tudo o que nós podemos entender da vida, de tudo o que esta tecnologia nos traz, de tudo o que estes tantos livros nos trazem. O resumo é isto: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Estas são as palavras de Salomão. No fim da vida, de todo o resumo de tudo aquilo que importa. Jesus disse: uma só coisa importa. E Maria escolheu aquela que não lhe será tirada. O que é que foi que Jesus estava a falar? Ele estava a falar o que é que foi aquilo que Maria escolheu. Uma só coisa importa, Marta. Não te preocupes com tantas coisas. Sentar-se ao pé de Jesus, conhecer Cristo. Amar Cristo, temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Não. Temer a Deus é nós amarmos a Deus de tal maneira que nós queremos fazer no nosso coração aquilo que nós sabemos que agrada a Deus, aquilo que a nossa consciência nos diz que é agradável diante de Deus. E nós todos sabemos. Deus nos deu uma consciência. Nós sabemos o que é o bem e o mal. Mas vai chegar a um ponto nesta sociedade, a Bíblia fala lá em Tessalonicenses, o mal vai ser tão perverso. Os prodígios da mentira, já falei uma vez sobre isto. O diabo, o anticristo, que está breve para aparecer à humanidade como o Salvador, ele vai usar os prodígios da mentira. A mentira vai ser usada como verdade. E ele diz assim: guarda os mandamentos de Deus, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. É o dever de todo o homem. Qual é o objetivo da vida? Agradar a Deus. Há uma passagem agora sobre esta passagem que está aqui em Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, que ele diz assim: eu estou a imaginar o rei Salomão no fim da vida, depois de ter prevaricado, depois de ter ofendido a Deus, depois de ter-se desviado. E ele diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Jesus disse assim: até aquilo que nós dissemos em escondido vai ser propagado nos airados. Jesus disse: cada ser humano será julgado por cada palavra vã que tiver dito, por cada palavra ociosa. Nós vamos dar conta a Deus. O nosso julgamento, nada vai escapar. Esse é o que chama o temer a Deus. Qual é o objetivo da vida? Isto seja para ricos, seja para pobres, seja para todas as pessoas. Não adianta. Jesus disse assim: o que importa a pessoa ganhar o mundo e perder a sua alma. Vocês sabem que Jesus disse isso. O que importa ao homem ganhar o mundo inteiro? Estou-me a lembrar, por exemplo, agora, não vou dizer nomes porque eu não sei o coração de cada um. Porque não é o dinheiro, a pessoa ser rico ou não, que a vai salvar. É a questão da pessoa colocar a confiança no dinheiro ou não. Mas muitos, por esses milhões, por esse mundo fora, confiaram a sua vida, viveram a vida para as riquezas, o Deus Mamon. E estou a falar aqui do rei Salomão, o mais rico que alguma vez existiu, que no tempo dele nem a prata era contada, só o ouro. Qual é o objetivo da vida? No fundo, atenta de tudo o que se tem ouvido, teme a Deus. Teme a Deus, guarda os seus mandamentos, entrega a tua vida a Cristo, confia nele. E a vida eterna está em Cristo Jesus. Deus os abençoe ricamente.